Muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui novamente. E hoje vamos falar sobre o mercado cripto. Vamos falar sobre o Bitcoin primeiramente. Quando eu falo de mercado cripto, a porta de entrada, o inicial, aquilo que vale realmente a pena desse mercado é o Bitcoin. Eu separei alguns tópicos para explicar do porquê comprar e como a moeda funciona. Bitcoin é uma moeda, para quem não sabe, tá? Como ela funciona? São motivos que vão te introduzir caso você não conheça nada em relação à moeda e motivos que vão calcar o motivo do porquê eu acho que você deveria investir pelo menos alguma parte do seu patrimônio, pelo menos alguma parte do seu dinheiro, principalmente se você tem planos, ambições aí de médio e longo prazo, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero abordar aqui, nome Bitcoin. O código de negociação nas corretoras, casas de câmbio, vai ser BTC, beleza? Então a primeira coisa aqui, por que comprar? Isso daqui eu já abordei anteriormente em vídeos passados, principalmente quando eu falei em relação à taxa IPCA. O Bitcoin, querendo ou não, ele é uma proteção contra a inflação, beleza? Por que que isso acontece? Lembra que eu falei que os governos eles usam a manobra de imprimir dinheiro? Não necessariamente precisa imprimir papel físico. Eles podem simplesmente adicionar números no agregado monetário, adicionar números virtuais lá no balanço, seja de onde for, de qualquer banco central. Então eles geram inflação. Inflação, lembra que eu falei, nada mais é do que aumento da base monetária. E aí eles criam moeda nova, criam moeda do nada e gastam ali com eles mesmos, custeando o gasto de governo ou o gasto ali aleatório. Você nunca vai saber com que o governo usa esse dinheiro, quem que está recebendo. E o errado deles fazer isso é que quem está com dinheiro na mão, o contribuinte, o trabalhador, ele paga um imposto inflacionário. É uma taxa a mais que é como se fosse de certa forma invisível, todo mundo aceita essa taxa. Então, por isso que eu tinha explicado, quando você começa o ano com R$ 100 e de tanto eles imprimirem dinheiro, de tanto eles aumentarem a base da moeda, criar moeda do nada para eles gastar com seja o que eles bem quiser, de tanto eles fazer isso, esse seus R$ 100 no fim do ano ele não vale mais R$ 100, vai valer 90, R$ 80, entendeu? Então por isso tu não pode ficar guardando dinheiro debaixo do colchão, esse tipo de coisa, porque o poder de compra do seu dinheiro vai ser corroído. Eu creio que isso ficou bem claro. O segundo motivo, isso daqui são elencações minhas, tá? Não quer dizer que tá certo ou errado, é o primal de mercado, o secundário, são opiniões minhas, beleza? O segundo motivo é a reserva de valor. É claro que o Bitcoin ainda ele não é ouro, embora ele seja comparado com ouro digital, nunca vai ser ouro, né? Ouro é uma coisa diferente. Embora ele seja assim comparado como ouro digital por alguns, ele tem essa característica de ser uma reserva de valor sim. É, durante esses últimos 2 anos, depois do coronavírus, Corona Crash, se provou nesse período como uma reserva de valor. Claro, ele sofreu flutuações durante o caminho, como vem sofrendo até hoje flutuações. É um ativo que é exposto ao mercado, então ativos expostos ao mercado eles sofrem volatilidade, eles sobem o preço e perdem preço também, isso é normal, mas eu considero sim como uma reserva de valor. Depois que você estuda, depois que eu explicar algumas coisas aqui, alguns fundamentos da tecnologia, eu creio que você vai enxergar assim como uma reserva de valor. O que é uma reserva de valor? É algo que você pode adquirir, comprar, que vai segurar o valor, vai preservar o valor daquilo que você tem, daquilo que você comprou, pelo preço que você comprou. Assim como o ouro, por exemplo, sei lá, eu compro R$ 1.000 em ouro, vamos por lá, vou levar 1 onça, 2 onças. 1 onça, 2 onças é muito, mas é só um exemplo, tá? Sei lá, 1 grama, 2 gramas. Você sabe que o ouro ele tende a preservar aquele valor ao longo do período, ele não vai ter grandes discrepâncias nem para cima nem para baixo. Isso é uma reserva de valor. E o Bitcoin se prova como uma reserva de valor. Embora ele tenha subido muito nesses últimos anos, eu considero sim como uma reserva de valor, principalmente para te proteger contra a inflação, que é um dos principais vilões aí que a gente enfrenta na economia. O outro motivo é a tecnologia disruptiva.
Eu nem diria que é tecnologia do futuro, porque ela já está presente no nosso cotidiano desde 2009, que foi o ano de sua criação, que foi o ano que ela foi posta no mercado, no varejo de fato. Então já tem mais de uma década aí que a tecnologia tá sendo atualizada, está sendo usada e muitas pessoas desde então vêm usando e cada vez mais pessoas vêm aderindo. E dessa tecnologia inicial, outras tecnologias foram feitas. A gente está falando de blockchain. Isso daqui é um pouquinho mais aprofundado, mas já existe blockchain 3.0 para você ter uma ideia. Começou com a blockchain 1.0, com o Bitcoin, entendeu? E a tecnologia disruptiva é aquele negócio. Quando você está usando algo mais antigo, uma tecnologia mais antiga, toda tecnologia ela tem uma curva de onde ela começa, existe a aceitação, existe o auge e depois a decadência, para depois ela ser superada por uma outra tecnologia. Então eu creio que a gente está chegando na crista dessa tecnologia de blockchain, se podemos se dizer assim. A gente não chegou nela, na minha opinião. Então existe muito tempo ainda para surfar, entre aspas, essa onda. Creio que vai levar muito tempo para algo vir e derrubar a tecnologia do Bitcoin, seja porque ele se tornou obsoleto ou se tem algo mais interessante. Beleza? Esses daqui são os principais motivos assim do porquê você deveria comprar, tá? Proteção contra a inflação, é uma reserva de valor e é uma tecnologia disruptiva. É sempre bom você entrar em tecnologias disruptivas, nem que seja por um pouco, né? Você pensar em computador, foi uma tecnologia disruptiva. Celulares foram tecnologias disruptivas. O que mais? Automóvel, em algum momento, foi uma tecnologia disruptiva. E quem colocou nem que seja um pouco, investiu nessas tecnologias, ganharam dinheiro, se seguraram por um bom período. Acreditaram no projeto, principalmente. Uma coisa que eu queria falar. Você precisa entender como funciona cada detalhe do Bitcoin para usar? Não, definitivamente não, entendeu? Se você só quer comprar ele, seja por motivos ideológicos, seja por motivos financeiros, você não precisa entender ele a fundo. Você só vai precisar entender algumas coisas que eu não vou falar hoje. Você só vai precisar entender como comprar, como transferir, como guardar. Só isso, como usar, esse tipo de coisa, como fazer pagamentos, receber pagamentos, né? Não é o foco desse vídeo hoje, entendeu? Mas você não precisa entender a fundo para usar, beleza? Eu vou dar uma explicação bem superficial só para dar aquela primeira guinada de conhecida, mas tenha ciência que é bem básica, eu não vou me aprofundar aqui. Como, né? Quando, como e por que ele surgiu? Vamos abordar essa daqui é um pouquinho da parte da história. Lembrando, básico também, tá? Eu não vou. Se tiver algum mestre aí, especialista, não ficar puto comigo, cara. Eu só vou fazer um negocinho bem básico mesmo, pra quem nunca viu, nunca entendeu nada, saber do que se trata, pelo menos. Então ele surgiu, assim como eu falei, foi no ano de 2009 que ele começou a ser usado por mais pessoas, que ele foi tomando escala. Foi no ano de 2009. Coincidentemente, foi logo após o ano de 2008 que teve a crise do subprime, que teve aquele rolo lá com um monte de banco norte-americano que arrastou vários bancos ali pela Europa, né? Perdoaram, tipo, foi um rolão. Tem um vídeo não, tem um filme que se chama Grande Aposta aqui no Brasil, The Big Short, na língua americana, que explica mais ou menos o que aconteceu. Eu recomendo, caso você queira entender, assistir esse filme. Como que ele foi concebido? Foi confeccionado por um grupo de pessoas que eram especialistas em criptografia, são programadores especialistas em criptografia e matemáticos, beleza? Foram especialistas e matemáticos em criptografia. Tem essa dúvida, né, se foi uma pessoa ou um grupo. O consenso, se eu não me engano, acho que está até lá no white paper, que foi um grupo de pessoas que trabalhou em cima da tecnologia para confeccionar ela. E, em teoria, ela é encabeçada por um indivíduo ou por um grupo, que existe o pseudônimo de Satoshi Nakamoto.
Um pseudônimo porque pode ser um apelido, não quer dizer necessariamente que é o nome da pessoa. Imagina, o cara ia botar o nome dele mesmo num negócio tão grandioso assim, é claro. Na época não era grandioso, né? Mas talvez na visão das pessoas que ele criaram, ou na visão da pessoa que criou, ela tinha uma ideia do que poderia acontecer, que era uma tecnologia disruptiva de fato. Então, provavelmente ele escolheu esse pseudônimo, Satoshi Nakamoto, para nomear um grupo ou uma pessoa que criou a moeda. E por que que ela surgiu? O motivo é de retirar o poder monetário do Estado, do governo e devolver para os indivíduos, novamente. Tirar o controle da moeda dessa entidade central que fica fazendo um monte de falcatrua com a moeda, democratizando a culpa para todo mundo, porque se o governo faz merda, quando dá errado, não dá errado só para o grupinho ali deles, eles espalham toda a responsabilidade para a sociedade inteira e você que nunca fez nada de errado, sempre foi responsável, acaba tendo que pagar uma parcela dessa divisão de culpa que eles dividiram para todo mundo. Novamente, veja um pouco sobre a crise do subprime, a crise que aconteceu em 2008, ela começou bem mais antiga. Se você assistiu o filme que eu recomendei, você vai entender. Como que era? Michael Burry, ele tinha percebido alguns problemas no sistema, eu acho que desde 2007, se eu não me engano, 2007, 2006. Ele percebeu há muito tempo esse problema, assim como outras pessoas, e aí ele apostou contra o mercado. Mas no filme explica o porquê disso. E muito desse problema é porque o poder monetário ele fica concentrado no governo, então ele pode fazer um monte de falcatrua. E um dos objetivos, se não o principal objetivo desse grupo do Satoshi Nakamoto, criando a moeda Bitcoin, é devolver esse poder monetário para as pessoas, retirando o controle de uma entidade central, mas não colocando o controle em uma entidade privada, não. Eles decidiram deixar o controle na mão de ninguém. Olha que engraçado. Ele não está na mão de ninguém, está na mão de várias partes interessadas no sistema. É como se fosse um ecossistema onde ninguém manda sozinho. Olha que louco o negócio. Bacana, né? A gente vai explicar isso daqui, eu vou entrar nesses assuntos. Então vamos lá. Como funciona? O básico, tá? Eu vou fazer de uma forma bem básica. Novamente, você não precisa entender isso para usar o negócio. Se for para comprar, para vender, não precisa entender isso. É mais para ter um conhecimento mínimo de onde você está colocando o dinheiro, entender a tecnologia, entendeu? Não compra as coisas, sabe, porque fulano ou ciclano falou, entendeu? Isso vale para o que eu falo aqui para vocês, para o que eu passo para vocês. Sempre dá uma estudada, pesquisa, né? Nem que seja o mínimo do mínimo, entendeu? Não entra de cabeça nas coisas, implementa de forma gradual, vê se faz sentido, dá uma estudada. Nada precisa ser tão complicado, porém nada é tão simples também, entendeu? Então vamos lá. O básico, full node. O que é um full node? Lembra que eu falei que o controle, ele não está na mão de um indivíduo apenas, o controle dessa moeda, do Bitcoin, ele está no controle na mão de várias pessoas aí, se não me engano são mais de 10 mil nodos que eles falam, são nós da rede. Imagina uma rede que é interligada por linhas e cada interseção, cada conexão é como se fosse um nó que liga essas linhas, né? O full node nada mais é do que indivíduos que guardam um arquivo onde contém todas as transações feitas na moeda, desde de sua primeira transação até as transações de hoje. Esse pessoal que tem esse full node, todo mundo tem a mesma lista lá de todas as transações que foram feitas. Por que que isso é importante? Vocês vão entender quando eu começar a falar sobre mineração. Então, nesses full nodes, eles têm lá a transação. Vamos supor que eu, Broken Steel, transferi não sei quantos BTC lá, 0, alguma coisa, para fulano. Se essa transação foi validada em tal dia, tal horário, ela vai estar salva lá nesses full nodes. Vai estar registrada na história para sempre, enquanto a rede existir. Entendeu? E isso nunca vai ser alterado. As pessoas elas podem alterar assim na máquina, porém a rede ela vai rejeitar, porque na máquina de todo mundo, na rede principal, vai estar salvo, vamos se dizer assim, as anotações verdadeiras. E ela nega alterações, nega aquilo que está errado.
Então vamos lá, mineração. De uma forma bem básica, não vou me aprofundar. Mineração é simplesmente os camaradas que têm computador ou têm uma máquina específica para isso, para resolver um cálculo matemático, uma charada matemática complexa que vai demandar tempo e energia de máquina, tempo e energia de computador, tempo e energia de poder computacional. Eles vão resolver essa charada matemática visando a recompensa da rede para validar transações. Então, quando eu transfiro da minha conta Broken Steel para a sua conta, por exemplo, essa transação ela vai para uma tal de memory pool. É uma piscina de memória, numa tradução livre, mais ou menos. Ou piscina das memórias, onde vai estar um monte lá de transações, assim como a minha, que fizeram ao longo do mundo, só esperando um minerador ele adquirir o direito de fazer a mineração, ou seja, elencar as transações que estão lá na memory pool, organizar elas e validar elas, beleza? É basicamente isso. Claro, funciona de uma forma muito mais complexa, é programação computacional. Eu não entendo de programação, eu entendo de acordo com aquilo que me explicaram, traduzindo a programação para o mundo físico, para o mundo real, para o mundo de um leigo. Mas basicamente é assim que funciona. Os mineradores eles vão validar as transações, vão receber uma recompensa por essas transações e vão despender energia computacional e energia física de fato. Eles vão despender energia para realizar essa tarefa. E esse trabalho que eles fazem, essa dispendição de energia, é chamado de Proof of Work, ou prova de trabalho. Então, quando você ouvir alguma coisa assim, qual que é o sistema de mineração do Bitcoin? É Proof of Work. E se você olhar de outras moedas, a maioria aí está migrando ou já é Proof of Stake, que é o POS. Existem problemas aí, uma é melhor que a outra, aí é questão de opinião. Eu particularmente eu prefiro Proof of Work. Eu posso explicar em vídeos posteriores. Beleza? Mineração basicamente é assim que funciona, tá? Não vou entrar em detalhes ainda acerca disso. Eu pretendo fazer um vídeo específico para falar sobre isso. Depois a gente pode falar de halving. O halving ele é uma consequência da mineração, tá? A mineração, a cada 10 minutos, alguém vai resolver essa charada matemática, beleza? Em média, tá? A cada 10 minutos, em média, alguém resolve essa charada matemática, adquire o direito de validar transações, receber a recompensa, tá? Depois de 210 mil blocos criados, quando um minerador ele adquire essa capacidade de criar uma ordem ali nas transações e validar elas e adquirir a recompensa, ele está criando um bloco. Esse bloco nada mais é como se fosse uma folha de papel, onde ele deixa tudo anotado ali, que Broken Steel transferiu tal quantidade para escrito, o escrito A transferiu tal quantidade para escrito C e por aí vai. Então, pensa esse pedaço de papel registrado ali todas as transações que foram feitas, vai estar registrado a recompensa do minerador, assim como o endereço de todos os indivíduos. O endereço é uma sequência alfanumérica bem grande, tá? E essa folha de papel, você imagina que ela é grampeada na folha de papel anterior. E a folha de papel subsequente vai ser grampeada nessa que a gente acabou de fazer. Então, por isso que se chama blockchain ou corrente de blocos. São blocos porque é criada essa folha de papel, né? Imaginando uma folha de papel que estão interligadas entre si. O que interliga elas entre si? É um código no final, uma assinatura no final criptográfica que garante que o bloco subsequente ele tem que usar essa assinatura do bloco anterior. Caso eu adultere alguma coisa de um bloco anterior no bloco passado, essa assinatura ela também muda. Então, eu não vou me aprofundar sobre isso agora, tá? É um negócio muito interessante, mas não sobre isso agora, beleza? O halving ele vai ser mais ou menos assim, voltando para o assunto. Depois de 210 papeizinhos feitos, né? Depois de 210 mil blocos feitos, a gente tem esse evento que é cortar a recompensa. Lembra que eu falei que o cara ele faz esse trabalho para ter uma recompensa? Ele vai fazer validar as transações e vai receber uma recompensa da rede, que nada mais é a própria moeda, o Bitcoin, ele recebe a recompensa. Hoje ela está em 3,125. Lá em 2009, ela começou dando 50 Bitcoins para quem fazia esse trabalho de 10 em 10 minutos.
E a cada 210 mil blocos, ou em média a cada 4 anos, essa recompensa é cortada pela metade. Então, deixa eu ver, 2009, 50. Aí 2012, se eu não me engano, isso, 2012 foi para 25. Depois 2016 foi para 12,5. Aí agora a gente está em meados de 2020, já passamos 2020, estamos em 2022, está em 3,125. E 2024 vai ser menos. Tenho anotado aqui, deixa eu ver. Não, em 2020 é 6,25 e 2024 que vai ser 3,125. Então ela vai reduzindo com o passar do tempo. Até chegar um ano aí, eu acho que é estimado aí 2140, se eu não me engano. É alguma coisa com 40, ou é 2,40 ou 2140. Não vai existir mais essa recompensa. E vamos chegar no último estágio aqui da moeda, que vai ser feito 21 milhões de unidades e não vai ser confeccionada mais. É o máximo que vai existir da moeda. Então, de cara, você já percebe diferenças em relação à característica. A moeda aí do estado, o real, dólar, não tem um número máximo. O número máximo é o político que vai dar. Na cabeça dele, se ele falar que precisa de mais moedas, se ele quiser criar mais moeda, ele cria até o infinito e além, sugando o valor da moeda que você tem na mão hoje. Porém, essa daqui não. Olha que interessante. O máximo que ela vai chegar, isso é garantido pelo programa, não tem como ninguém alterar o programa lá. Claro, você pode alterar criando uma outra moeda, você pode copiar o código-fonte, mas a moeda aqui que todo mundo usa, o Bitcoin, código de negociação BTC, ninguém pode alterar essa programação aqui. Talvez possa ser alterada se todos os nodos ou a maioria dos nodos concordarem com isso. Mas aquele negócio são partes interessadas na moeda, são pessoas que estão com milhões investido na tecnologia. Então, o cara ele simplesmente prejudicar a tecnologia e perder o dinheiro dele não faz sentido, entendeu? E eu nem tenho certeza se pode mesmo fazer uma alteração dessa. Não, porque seria um hard fork, e o hard fork ele naturalmente ele ia criar uma outra moeda. Isso é assunto para vídeos posteriores, beleza? Tendo explicado aqui de forma bem básica, o básico que ficou grande, tendo explicado essa parte, eu quero mostrar como transacionar. Assim como eu fiz no vídeo da corretora lá em relação ao Tesouro Direto, eu quero mostrar um vídeo também bem rapidinho de como transacionar moeda lá na corretora. Então vamos lá comigo. Beleza, senhores, tranquilo. Eu tô regravando essa parte aqui porque deu um problema com o vídeo original e esse trecho ele ficou corrompido, beleza? Vamos recapitular aqui. Então, eu dei aquela explicação básica acerca do porquê você deveria investir. Isso, na minha opinião, são os motivos que eu levo como base para investir na criptomoeda, no Bitcoin falando, tá? E algumas explicações básicas ali de fundamento, tá? Não me aprofundei, é muito mais complexo do que aquilo, mas eu creio que aquilo já é um início para despertar um interesse em você e você buscar o conhecimento por conta própria. Posteriormente eu vou fazer vídeos aprofundando mais, explicando um pouquinho mais, entendeu? Tem muita coisa para falar sobre ele. Você precisa entender disso, da tecnologia, esmiuçar ela certinha para usar? Não, claro que não. Você só vai precisar entender como comprar, como vender e como armazenar, só isso. Caso você só queira usar, beleza? Então vamos lá. Aqui na conta da corretora, eu vou usar Bitpreço, tá? Depois que você abre uma conta na corretora, você vai querer transferir o dinheiro para cá, né? Para conseguir comprar moeda. É um produto financeiro. A gente vai clicar aqui. Beleza, abriu essa tela, você vem aqui, ó. Transferências em reais ou de reais. Clicou. Vai depositar em reais, tá? BRZ é um token que roda na rede Ethereum, não é real de verdade. É só uma representação, você vai transferir reais no caso, tá? Você vai escolher aqui a forma. Pode ser por TED ou pode ser por Pix. Pix é mais fácil, né? Aqui ele vai dar algumas explicações. Tem que ser da mesma titularidade e tal, padrão. Entendido? Você coloca o valor, tá? No caso do que eu tinha transferido, isso foi ontem, tá?
tinha transferido R$ 209. Detalhe, sempre coloque o valor exato, tá? Para não ter rolo. Então, se você vai transferir 100, coloca 100. Se vai ser 55, coloca 55. Tanto aqui como lá no banco, na hora que você for transferir, beleza? Depois que você colocar para transferir, tu vai criar uma ordem, uma intenção de depósito. E aí ele vai ficar esperando você enviar um comprovante, além de ter feito a transferência, claro. Então, depois que você faz a transferência, o que eu faço? Eu geralmente printo a tela do comprovante e envio a imagem para eles. Isso aqui nessa corretora, tá? Na Bitpreço. Depois disso, é só esperar 1 minuto e meio mais ou menos, o saldo vai cair aqui, ó, em BRL. Beleza? Com o saldo aqui na corretora já dá para brincar. Depois que o saldo cair aqui, ele vai aparecer nessa parte aqui, BRL. Nessa corretora, tá? Tô usando a Bitpreço aqui, ó, o nome, Bitpreço. Vai cair aqui em BRL. Você vem negociar, confere se é Bitcoin, se você tá na aba certa. Caso não, você clique aqui nesses três risquinhos. Clicou aqui nos três risquinhos, a setinha aqui, ó. Escolhe Bitcoin. Beleza, ele abriu o mercado lá do Bitcoin. Clica fora, aí. Comprar Bitcoin. Você coloca a quantidade lá, tá 233 hoje, no momento que eu gravo esse vídeo. Comprei é o que é um tempinho aqui atrás, né, porque tinha dado problema aqui no vídeo. Comprei a 234. Você vai colocar o saldo, quanto que você tem aqui, de quanto que você vai comprar. Se vai ser 1/4 do saldo, metade, 3/4 ou um inteiro. No caso eu comprei um inteiro, beleza? E aí o que você faz depois que você comprou? Você vai deixar ele aqui? Eu recomendo que não. Claro, se for volumes muito pequenos, bem pequenos, tu pode deixar. Mas tenha em mente que pode acontecer algo. Quando ele está dentro da corretora, ele não é seu propriamente dito. Ele faz parte, tá na conta da corretora. Então, se der algum problema, a corretora ser hackeada ou simplesmente fechar, você perde seu dinheiro, você perde seu saldo. Para evitar isso e fazer as coisas da maneira certa, da maneira correta, você tem que tirar ele daqui, transferir para uma conta pessoal sua. Como que você vai fazer isso? Vamos lá. Independente da corretora que você estiver usando, você vai ter que procurar alguma aba, alguma parte que está escrito enviar ou receber moedas, ou sacar ou depositar moedas. No caso dessa daqui, ó, enviar e receber moedas. Vamos lá. Vai ser a Bitcoin que eu acabei de comprar, moeda Bitcoin. Rede sempre BTC original, tá? Esse BEP20 aqui da Binance é como o pessoal fala aqui, é como se fosse um contrato. Você não está negociando na rede do Bitcoin propriamente dito, então é como se o Bitcoin não fosse seu. Em teoria eu tenho que estudar muito sobre isso ainda, então recomendo, não faz rolo, cara. Vai na rede original mesmo, paga a taxa da rede e pronto. Quantidade vai ser 100% do que eu tenho aqui. Eu vou deixar na lenta, tá? Sem problema nenhum. Eu recomendo, caso seja a sua primeira transferência, coloca na rápida ou na média, tá? Para você não ficar passando mal aí, ter dor de cabeça, pensando que o saldo sumiu. Eu vou colocar na lenta porque eu já tô acostumado, eu quero economizar um dinheirinho aqui na taxa. Falta endereço, eu vou buscar o endereço lá da carteira, tá? Já volto. Beleza, com o endereço em mãos, agora a gente vai adicionar ele aqui. Sempre bom você conferir o endereço, tá? Lembra que eu falei de software malicioso que acaba alterando aquilo que você copia e cola? Então sempre confira os endereços, tá? Broken Steel, não sei o que é endereço. Eu vou explicar depois mais a fundo como que funciona essas coisas. Aqui é só uma pincelada inicial para você saber como funciona o mercado e se familiarizar. Então esse é o endereço. Lá no minerador, quando ele for confirmar minha transação, coloquei lá para ser uma taxa lenta, então dificilmente alguém vai escolher, só quando não tiver muitas opções mesmo, vai escolher essa daqui, por isso que ela demora até umas 24 horas. Vai geralmente ser executada quando tem bem poucas transações na memory pool, né? Vai estar esse endereço lá. Vai estar o endereço da onde que está saindo aqui da corretora, indo para esse endereço aqui, ó, que é a chave pública.
Eu vou explicar isso depois mais pra frente, tá? Sempre confere aqui. No caso, eu já conferi, já tenho certeza que é esse. Adicionei endereço, adicionei a quantia, adicionei a taxa que eu quero, que diz respeito à velocidade de quão rápido vai cair o saldo lá no endereço, na conta que eu quis. Tá, limite para saque, de boa. Vamos confirmar. Transferir. Não é possível cancelar, estamos cientes. Caso você coloque para transferir no endereço que não é seu sem querer, ou no endereço aí duvidoso que não exista, o saldo é perdido permanentemente. Tá, agora eu vou ter que fazer confirmações no e-mail. Beleza, informações adicionadas, lembrando que isso são etapas de segurança para evitar que terceiros ou maliciosos extraiam recursos da sua conta. Não é garantido que não vá existir essa possibilidade de alguém conseguir entrar na sua conta mesmo com isso, mas dificulta bastante. A pessoa só vai conseguir ter acesso a seus fundos caso ela tenha acesso a seu e-mail, no caso aqui que o token foi enviado pelo e-mail, e caso ela tenha acesso à sua autenticação de 2 fatores. Vamos lá, validar. E aí já era, completo. Foi feito. Olha lá, aprovado. O valor que foi retirado, a taxa paga e o total da transação. Dia e hora. Aqui não é o endereço, tá? Que eu enviei, aqui é só um registro da transação. E beleza. É basicamente isso daqui, cara. Para quem vai investir em mercado cripto, mesmo que compre outras criptomoedas, é o mesmo esquema. O que vai mudar é endereço, tá? É endereço, local de armazenamento, esse tipo de coisa. Calma que esse não vai ser o único vídeo em relação ao mercado cripto. Eu vou me aprofundar acerca da tecnologia, acerca da metodologia para você comprar, esse tipo de coisa, fica bem tranquilo. Aqui é uma apresentação inicial. Embora o vídeo tenha ficado bem longo, bastante longo, creio que está chegando aí nos 30 minutos, na casa dos 30 minutos, é um negócio bem básico. Às vezes você já está querendo comprar e faz um tempo e não sabia como, aqui está uma forma bem básica. Mesmo que você opere por outra corretora, o mecanismo é o mesmo. Você vai ter que abrir conta na corretora, depois que você tiver conta na corretora, vai ter que transferir o saldo para cá, de uma conta de mesma titularidade, beleza? Mesma coisa. Transferir o saldo para cá, vai lá no mercado para negociar, aí você vai efetuar a compra, coloca lá a quantidade que você vai comprar, a quantidade de dinheiro que você vai gastar para comprar. Comprou, você pega e saca. Tu vem e tira daqui. Entendeu? Enviar, receber moedas. Dá para transferir moedas de outras corretoras ou de alguma carteira que você já tenha, enviar aqui para a corretora, para trocar a criptomoeda por reais e sacar em reais. Dá para fazer isso. Não sei por que tu faria, mas dá para fazer. No caso, eu sempre uso só enviar aqui, que é retirar da corretora e enviar para o endereço próprio. Beleza? Basicamente isso. Esse é o simples do simples, básico do básico, bem tranquilinho. Em vídeos posteriores eu vou me aprofundar acerca da tecnologia e acerca da metodologia novamente. Eu espero que este tenha sido útil e te aguardo no próximo. Qual é a primeira regra de qualquer jogo, Sr. Green? Você só fica mais esperto jogando contra alguém que seja mais esperto. Qual é a regra 2 de qualquer jogo? Quanto mais sofisticado for o jogo, mais sofisticado é o oponente.